Pessoal, olha só. O espelho plano, ele foi tranquilinho que a gente ia estudar. Eu precisei só lembrar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão que nós detonamos os espelhos planos. Os espelhos esféricos, eles têm uma gotinha a mais aqui de delicado, porque aplicar a primeira lei a segunda lei da reflexão, que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, nem sempre é tão fácil. Aliás, antes de mais nada, eu preciso comentar alguns detalhes sobre espelhos esféricos. Espelhos. A primeira coisa é a classificação. Um espelho esférico ele pode ser classificado em côncavo ou convexo. Tá vendo que eu fiz esferas? E apaguei as esferas. Ó. Apaguei uma parte da esfera, deixei só uma calota esférica. Ó. Certo? Não é uma linha torta, na verdade, tá, pessoal? É uma calota esférica. Ó. Beleza? O segredo aqui é qual parte da calota esférica está espelhada. Essa parte é a parte não espelhada. A parte interna está espelhada aqui. Aqui eu vou deixar a parte externa espelhada. Aqui eu vou deixar a parte externa espelhada de novo. E aqui eu vou deixar a parte interna espelhada. Quando a parte interna é espelhada, o espelho é chamado côncavo. Quando a parte espelhada é a parte externa de uma esfera, o espelho é chamado convexo. Esse espelho é côncavo ou é convexo? Convexo. E esse aqui? Professor, por que tu fez 4 espelhos para explicar 2 espelhos? Porque eu não sei da onde, mesmo quando eu falo que o que importa é a parte espelhada, né? O aluno ele acha que se virar de um lado para o outro, o espelho muda de tipo. Não faz sentido, tá, cara? Você está olhando para o espelho convexo, convexo. Tá beleza? Certo? Ou seja, não é para que lado o espelho está virado. É para onde está a parte espelhada. Parte interna, côncavo. Parte externa, convexo. Professor, e se for as duas partes? Me apareceu essa pergunta. Depende. Sim. Côncavo. Convexo. Né? Que é um pouco assustador às vezes, que é uma coisa de filosofia. O professor de filosofia deveria responder essa pergunta, né? Não o professor de física. Se os dois estão espelhados, ele é um espelho ora côncavo, ora convexo, dependendo de qual parte tu olha. Beleza? Galerinha, o espelho convexo, cavou, côncavo, tá bom? Então tem espelho plano, se cavou, côncavo. Beleza? Se não cavou, convexo. Tudo bem? Quando tu cava, a coisa fica assim? O dia que tu cavar alguma coisa e surgir um monte onde tu cavou, tá beleza? Chama o padre. Bom, galerinha, elementos. Quais são os elementos de um espelho esférico? Primeiro vai ter um eixo imaginário que passa bem pelo centro óptico dele, bem pelo vértice do espelho. Isso aqui é chamado de eixo principal. Onde esse eixo principal bate, eu acabei de falar o nome, é o vértice. Esse espelho esférico, ele é oriundo de uma esfera. O centro da esfera vai ser chamado centro óptico do espelho. Não tem problema, tá enquadrado, obrigado amigo. E bem entre o vértice e o centro óptico, tem um ponto muito importante que é o foco. Nós precisaremos saber o nome dessas coisas. V de vértice. F, foco do espelho. E C, isso, centro de curvatura. Centro de curvatura. O C é um nome justo pra caramba, né? Porque ele é o centro da curva do espelho mesmo. Aceitas que a distância do vértice até o centro de curvatura é o raio do espelho? É o que deu origem à esfera? Raio de curvatura. A distância do vértice ao foco é chamada de distância focal, que é a mesma distância do foco ao centro de curvatura. Ou seja, estou afirmando que o foco é o ponto médio entre vértice e centro de curvatura.
Qual relação matemática existe entre R e F? Obrigado. R é igual a 2F ou ainda F é igual a R sobre 2. Muito bem. Essa relação matemática é tão simples que no vestibular nem sempre ela aparece. Às vezes ela é cobrada no vestibular, essa noção básica. Cuidado, hein? R é chamado de raio de curvatura. Raio de curvatura. E o F, esse Fzinho, o que é? Distância. Distância focal, diferente do Fzão, que é um ponto chamado de foco. Distância focal. Até agora nada demais, só te apresentei que tem espelho que não é plano, que é cavado, certo? Ou que vem de uma esfera espelhada, e dependendo de qual parte da esfera é espelhada, muda o nome do cara, a classificação dele em côncavo ou convexo. Espelho côncavo a maioria de vocês já deve ter usado, é o famoso espelho de aumento. A maioria tem em casa um espelho de aumento. Às vezes ele é pouco de aumento, tá? Não é super aumento, é um aumentinho leve. A mulherada tem na bolsa espelho de aumento. Aí aqueles mais tortões do Beto Carreiro, né? Ele não é perfeitamente esférico para dar realmente aquela sensação legal, né? Tipo, quando vai ver teu óculos, tu gira, sabe? Aqui fica pequeno. Exatamente, nós vamos começar a falar das lentes depois esféricas também. É isso aí. Logo depois vai ser muito similar o estudo das lentes esféricas. Muito similar. O espelho convexo, ele é aquele que tem dentro das lojas, nos retrovisores dos carros e caminhões, que é para aumentar o campo visual. O espelho côncavo ele já tem outra função, o aumento é uma delas. Para a gente poder entender como é que se forma a imagem diante de um espelho esférico, eu precisaria que vocês decorassem alguns raios principais ou também chamados raios característicos. Raios principais ou característicos. Obrigado. Os raios principais ou característicos são 4. Vou desenhar aqui um espelho de que tipo? Dá uma olhada. Obrigado. Esse cara aqui, como é o nome dele mesmo? Vértice. Muito bem. Faz a esfera no centro da esfera. Centro de curvatura e bem no meio. Foco. Todo raio respeita a segunda lei da reflexão, que diz que o ângulo de incidência... Para que eu respeite essa segunda lei, o raio que chega paralelo, a reta normal dele passaria pelo centro de curvatura. Para que ele seja refletido com o mesmo ângulo, ele vai ser refletido passando pelo foco. Por isso que o cara que fica fera em espelho esférico, ele decora que o raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que chega paralelo, olha que bonitinho, chega paralelo? Ah, muito obrigado. Tem a reversibilidade dos raios de luz, que diz que um raio que vem no sentido oposto faz o mesmo caminho, não é isso? Então se chega pelo foco, sai paralelo. Dos 4 raios que eu quero que tu decore, 2 já foi. Chegou paralelo? Chegou pelo foco? Na verdade é só para poder respeitar a segunda lei. I igual a R. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Quando um raio de luz atinge o vértice, é como se ele atingisse um espelho plano. Ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. E para descobrir para onde é que esse raio vai, tu pode usar aquele macete de duplicar a distância. Na verdade, eu só obedeci que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Para a galera me acompanhar na aula, quando eu falo, chega pelo vértice, a galera grita, sai com o mesmo ângulo. Chega pelo vértice? Chega pelo vértice? Ah, que bonitinho! Muito obrigado, galera. Eu fico feliz pra caramba de ver vocês participando. Última aula da manhã, vocês escutaram? Eles estão participando. Porra, tirei o chapéu. Último! O raio que atinge o centro de curvatura, tu entende que ele vai bater em cheio no espelho? Vai bater no espelho em cheio e vai voltar sobre ele mesmo. O ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão é 0 também. Chega pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Chega pelo centro de curvatura, sobre ele mesmo. Ah! Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, atingiu o vértice, sai com o mesmo ângulo. Chegou pelo centro de curvatura, volta sobre
sobre ele mesmo. Volta pelo centro de curvatura, muito obrigado. O cara que decorar esses 4 raios característicos, zerou. Espelho esférico vai zerar, porque tu vai desenhar na hora o que vai acontecer lá e vai tirar a tua dúvida. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. A tarefinha. Ai meu Deus, a tarefinha. Hoje não vai ter aula à tarde, eu preciso da tarefa. Seria apenas a página 27. Mas dá uma lida de repente na parte teórica se tu trabalha com o exercício. Valeu!